E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina. Agora, um pouco mais de meia-noite. Cheguei agora há pouco em casa, tomei um banho. E aí, entrei aqui no escritório para gravar o vídeo do coletivo do Dorival, que eu tava curioso para ver o que ele falou. Tava conversando com os amigos aqui no Instagram, São Paulinos e tal, todos comemorando. Como é bom quando o time da gente ganha, né? Eu tenho certeza que você é igual a mim. Como a gente fica leve quando o São Paulo ganha, e ainda mais do jeito que foi, né? Um jogaço, um jogo sensacional. Lembrando sempre, somos patrocinados pelo esportesbet.io e pela Tivoli Sports e Tivoli Futebol, as lojas que tem lá no Alpha Shopping. E é legal demais quando o São Paulo ganha. Cheguei aqui tarde pra caramba e não consigo dormir, né? Agora, lógico que não. Tomei um banho, que eu já tinha comido tanto no camarote, não comi nada. Tomei um banho e aí vou demorar pra dormir. Tomar uma cervejinha daqui a pouco, só vou gravar aqui o vídeo do Dorival. Já vou separar também os comentários, alguns comentários, o resto eu separo amanhã. E na segunda, porque eu vou postar na segunda-feira 1 hora comentando comentários. Vou deixar o vídeo aqui do pós-jogo para você analisar, se você não viu, e para você deixar seu comentário também. Se inscreva aqui no Barulho Jogos, que o canal é difícil de crescer, e se inscreva para ajudar no crescimento da mídia alternativa. Vamos lá então, vou dividir a tela com vocês para a gente ver como é que foi a entrevista do Dorival Júnior depois da vitória contra o Vasco. Vamos lá. Roda, fala Dorival. Genial Júnior. Bom, eu acho que entra direto na pergunta, a resposta. Esse ano nós teremos o Campeonato Brasileiro mais disputado dos últimos anos. Muito igual, regular, equipes se desgastando consideravelmente. Pra vocês terem uma ideia, nós voltamos na quinta-feira, chegamos aqui em São Paulo 23 horas. Na sexta nós estávamos em treinamento, um treinamento curto para que hoje nós pudéssemos estar em campo. 6 alterações da partida anterior para essa. Está muito difícil de poder manter e de poder equilibrar. Mesmo assim, a equipe vem tentando encontrar um padrão. Interessante que nós temos mudado, né, nomes, posições, e mesmo assim a equipe se mantém muito firme. Senti um pouco hoje, que é um fato normal, um desgaste pelas dificuldades que nós tivemos no jogo anterior. Eu sinto que a cada momento o campeonato vai ficando mais e mais difícil, mais complicado, as equipes se acertando. O Vasco teve a felicidade de ter a semana toda para poder trabalhar. E eu só tenho a enaltecer essa garotada que correram como nunca, correram lutando a todo momento, buscando gol a todo instante. Em alguns momentos é natural, o Vasco prevaleceu no jogo e nós temos que reconhecer. O desgaste é muito grande, você tentava acelerar e de repente não encontrava espaço e caminhos. Tomamos o gol de empate, mas tivemos a felicidade de mantermos a calma, o equilíbrio, não perdemos em momento nenhum a organização que a equipe apresentava. E, em razão disso, fomos buscar aí dois gols importantíssimos que nos deram a vitória. Dos 4 feitos, 3 pelos garotos das categorias de base. Só para vocês terem uma ideia, na última partida, lá em Recife, nós tínhamos 14 jogadores na delegação, feitos dentro de Cotia, e eu acho que isso daí é um número expressivo e mostra o excelente trabalho que está sendo desenvolvido pelas categorias de base do São Paulo Futebol Clube. Eu acho que, independente... Peraí, deixa eu terminar a resposta. A gente só tem que ficar satisfeitos, tentarmos nos recuperar. Amanhã nós sairemos 2 da manhã, nos apresentaremos no aeroporto meia-noite, sairemos 2 horas da manhã e chegaremos 3 horas da tarde da segunda-feira para jogarmos na terça-feira. Então, é para vocês verem que fica muito difícil, às vezes, você cobrar tudo aquilo que uma equipe possa te apresentar. Então, nós temos que ter muita calma, paciência, equilíbrio e, principalmente, reconhecimento pelo que eles estão fazendo. Eu acho que Cotia não tem opção. Ou você põe Cotia ou você não põe nada, você não põe jogador. É para isso que serve. É para isso que são investidos quase 40 milhões por ano em Cotia, para dar esse... Eu acho ainda que revela pouco.
Tem lá os jogadores, um serve, outro ali, que ajuda e tal, mas e tá usando tudo que tem de Cotia. Porque você vê, o sub-20 tá penando. Porque os caras se destacam um pouquinho e já vão pro profissional. Tem 10 jogadores lesionados, 10 jogadores no departamento médico. Com as lesões sérias, graves, menos graves, musculares, que não recupera. Mas é isso. É necessidade, não é vamos pensar aí um garoto, esse aqui é melhor, vamos colocar. Não, vai colocando e tem que virar, tem que virar. Agora, o que eu queria comentar com vocês do cansaço, né? É a desculpa que o Rogério Ceni usou o ano passado inteiro. Claro que a gente entende, ninguém é burro aqui de não entender que tem desgaste. Você viu? Vai se apresentar no aeroporto e tudo. Só que mesmo assim, isso não serve como desculpa, porque a gente entende que tem esse lado do cansaço, entende que o calendário é absurdo, se bem que os clubes aceitam, então né, não pode reclamar porque eles aceitam, mas mesmo assim, o time do Dorival tá invicto, tá jogando, se empenhando. Então a gente reconhece, eu pelo menos, e tenho certeza que você também. O calendário é insano para a grande maioria dos times. O Vasco é uma das poucas exceções porque disputa um campeonato só. O resto todo mundo disputa a mesma coisa. E mesmo assim você vê que é possível você ter um padrão de jogo, é possível você substituir jogadores, trocar peças e manter esse mesmo padrão. Então a gente entende, ninguém aqui é burro e ninguém está dizendo que é frescura e que... Não. Mas mesmo assim é possível você fazer um trabalho bem feito. Porque como tem outros times que fazem, né? Não tem um time que está na liderança, um time que está disputando vários campeonatos, não tem? Então é possível. Vamos lá, prometo que eu vou falar menos agora, que eu estou empolgado. Se os Red Bull que eu tomei lá no camarote me deixaram empolgado. Vamos lá. Que boa noite. Até em cima disso, você pega um trabalho com jogadores da base de qualidade, porém feridos devido à temporada passada, perdendo o título paulista e da Copa Sul-Americana. E hoje você encontra nesses atletas uma maturidade para poder conseguir um placar elástico, no qual conseguiu sofrer um empate no final da partida, e a maturidade desses garotos. Em cima disso, dá para fazer um trabalho semelhante no qual você fez no Santos Futebol Clube, com uma garotada vencedora? Olha, tudo é questão de tempo, né? Tudo é questão de resultados acontecerem. O Santos, nós estávamos em 2015 na zona de rebaixamento. Ao final do ano, nós brigávamos pela quinta, sexta colocação do Campeonato Brasileiro e chegamos à final da Copa do Brasil com o Palmeiras na Arena. No ano seguinte, ganhamos o título, 2016, fomos vice-campeões brasileiros, mesmo tendo perdido aí muitos jogadores. Principalmente para a Copa América Centenária 3 e 3 para a Seleção Olímpica, que ficaram 70 dias, e perdi 2 jogadores que eram muito importantes. Tudo isso aí foi um movimento e fez com que a equipe tivesse uma reação muito natural e espontânea, porque nós tínhamos conhecimento de todos os jogadores que ali estavam, principalmente a base. E com o São Paulo não vai ser diferente, nós vamos continuar trabalhando com esses meninos, como foi feito lá com o Santos. Espero eu que tenhamos esse tempo para que nos adaptemos aos jogadores, né, aos processos do clube, ao mesmo tempo conhecendo tudo isso, nós possamos daqui a pouco termos também mais um outro garoto que venha reforçar ainda mais a nossa equipe. Dorival, boa noite. Você fala muito em algumas partidas que falta um pouco de velocidade. Hoje o São Paulo fez algumas jogadas de velocidade no contra-ataque e especialmente em uma reta final de jogo ali, depois que sofre o empate, consegue o terceiro e o quarto gol, em um momento que parece que apresentou até um pouco mais de fôlego, diferentemente do que também já se viu em outras oportunidades, que o time parecia cansado fisicamente, ainda que com todo esse cenário que você sempre nos apresenta por causa da sequência de jogos. Então queria que você falasse justamente desse trabalho que você vem fazendo pela questão de aplicar também um pouquinho mais de velocidade e do gol para o Rodrigo Nestor. Como você sente ele no dia a dia? Ele disse para a gente que se cobrava muito para marcar esse primeiro gol em 2023. Então, da importância disso para ele também. Bom, eu acredito que o Rodrigo é um jogador que se adapta facilmente a qualquer função, do meio para frente. É muito interessante isso. Com relação à velocidade da equipe. A velocidade, você pode ter jogadores velozes e uma equipe lenta, como você pode ter uma equipe mais lenta com jogadas velozes. Eu acho que isso tudo é questão de adaptação, encaixe, sequência de trabalho, treinamentos e, principalmente, ataque à última linha adversária, que eu acho que isso é fundamental. Quando você toma essa iniciativa
e respeita esse tipo de comportamento, você acaba criando muitas dificuldades para as equipes adversárias. E hoje foram 2 gols de contra-ataques. Então, nós temos que enaltecer também que a velocidade ela é dada pela bola, ela não é dada pelo jogador. E é isso que nós queremos. A troca de passes rápidas que faz com que envolvamos um adversário e consigamos chegar um pouco mais forte. E o Rodrigo, com calma, com tranquilidade, ele vai evoluindo, vai melhorando, vai criando essa coraça que ele precisa. Já são aí pelo menos uns 150 jogos com a camisa do São Paulo. É um número considerável para um garoto que tem muitas qualidades e que pode ainda evoluir muito na carreira. Essa história de que a bola que corre, né, é o famoso arroz e feijão, né? Não precisa descobrir a pólvora, é a bola que corre, né? Dorival, nos últimos jogos a gente vem notando a ausência do Felipe Alves no banco de reservas do São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador, sobre a escolha de não relacionar ele. A gente viu, inclusive, hoje uma matéria dos nossos colegas da Globo falando que ele não vai mais jogar pelo São Paulo, porque o São Paulo já decidiu que não vai contratá-lo. Queria que você falasse sobre esse jogador. Você, de fato, não conta com o Felipe Alves no seu elenco? O Felipe ele vai ser respeitado como profissional, como sempre e com todos aconteceu. Ele está num processo de mudança do clube e nós vamos aguardar aí para que daqui a pouco ele encontre um novo caminho, mas nesse momento ele não estará mais juntamente com o nosso grupo. A diretoria já se posicionou a respeito e acredito que essa informação daqui a pouco seja um pouco mais divulgada por todos. Pô, essa Dorival, foi surpresa, noite. hein? Você falou... Ele não vinha relacionando mesmo o Felipe Alves. Para mim, o mais fraco de todos os goleiros. De todos os goleiros que o São Paulo tem, Yang, Leandro, ele é o mais fraco. Sem dúvida, para mim, o São Paulo não perde nada. Do nível de disputa do Campeonato Brasileiro, mas queria que você falasse um pouco do nível de futebol também. Porque a gente teve um grande jogo aqui essa noite no Morumbi e tem sido um pouco a tônica desse campeonato, né? Bons jogos, o torcedor de fato lotando os estádios. Queria que você falasse um pouco se isso também passa pela mentalidade dos treinadores, porque o futebol brasileiro foi muito cobrado ao longo dos últimos anos de ter se acovardado um pouco, de ter qualidade, mas de faltar um pouco talvez para as equipes. Se isso passa hoje, por exemplo, você mesmo mudando o time no intervalo, colocando um volante no lugar de um atacante, quando ganhava o jogo você trocou também 2 volantes por 2 jogadores mais ofensivos. Isso passa também pela cabeça dos treinadores hoje? Olha, eu acho que é um processo de adaptação de todos. Eu acho que nós cobramos muito em todos os sentidos, em todos os aspectos, em toda e qualquer profissão. No Brasil, assim, nós só pontuamos coisas ruins e negativas. Por isso que eu acho que é muito importante, quando estejam acontecendo fatos positivos, que nós também comecemos a valorizar um pouco mais. Percebemos que um jogo não se faz apenas de uma vitória, um empate ou uma derrota, simplesmente. Porque muitos movimentos aconteceram dentro de uma partida, muitas situações que estão em torno de uma equipe, muita coisa sendo preparada pelos profissionais, pelos treinadores, pelas suas comissões. Eu acho que coisas boas têm acontecido com o futebol brasileiro. Ainda continuamos perdendo muitos jogadores, né, todos os anos. São 1.500 jogadores fora do país, para mais. Os nossos principais atletas estão sempre em equipes europeias. E, queira ou não, nós temos que continuar esse trabalho, lapidando, melhorando, contribuindo para que evoluamos de alguma maneira e tenhamos sempre aí ótimos espetáculos. O que eu disse é que o Campeonato Brasileiro desse ano ele vai ser o mais disputado dos últimos tempos. Podem ter certeza disso pela igualdade de condições que a maioria das equipes estão apresentando. Vai ser um perde e ganha constante e frequente. Provavelmente, pode até ser que aconteça, de uma equipe, de repente, pular e conseguir aí um escape pela capacidade e pelas qualidades que possui, mas a maioria dos jogos, nós teremos jogos sempre muito disputados, onde os resultados serão decididos muito em razão do momento físico de cada equipe. Eu acho, só completando aqui, em relação ao futebol brasileiro, tem muita coisa boa acontecendo, não sei se é tanta coisa boa assim no futebol brasileiro, mas eu acho que você vai concordar comigo. Se assistir um jogo de Champions League e um jogo de Campeonato Brasileiro, né, o futebol brasileiro está numa prateleira muito inferior
aos grandes times do mundo, né? Rival, tudo bem? O jogo foi especial para alguns jogadores do São Paulo. Beraldo, primeiro gol como profissional. Rodrigo Nestor, primeiro gol na temporada. Juan, primeiro gol com o Morumbi dessa forma. 2 deles especificamente eu gostaria que você falasse. Do Nestor, que às vezes o torcedor pega no pé dele. Caramba. Hoje ele deu um desabafo para a gente lá, até emocionado em determinado momento, que ele só tem amor para dar para o São Paulo, ele gostaria de receber esse amor. E Beraldo, que ficou 2 anos sendo maturado, subiu há 2 anos, foi maturado, não foi lançado em roubada, e agora é uma realidade que muitos pensam que até será curta a passagem dele pelo São Paulo, pelo potencial que ele tem de Europa. O que você pode falar das duas situações? Olha, o Nestor, qualquer equipe que eu estivesse, se eu pudesse optar por uma contratação, eu indicaria o Nestor. Eu acho que é um jogador que tem uma capacidade única de se adaptar em várias situações do campo. É um jogador muito interessante, que tem um potencial tremendo aí ainda para crescer. Quando ele se encontrar sendo tão decisivo quanto ele foi hoje, eu não tenho dúvidas que ele vai ter assim uma evolução ainda maior. É só ele botar na cabeça que jogar bola ele sabe, ele tem qualidades e capacidade. Questionamentos sempre vão acontecer, como eu falei anteriormente. No Brasil, nós valorizamos muito o lado negativo e muito pouco o lado positivo dos fatos. E isso, de um modo geral, não apenas e especificamente dentro do futebol. Mas ele é um jogador que ele apresenta assim, um potencial de crescimento e características únicas. Beraldo é um cara que, jovem, vem buscando um equilíbrio, vem, ao mesmo tempo, num processo de evolução muito interessante, melhorando ainda alguns pequenos detalhes que, na minha opinião, seriam muito importantes que acontecessem rapidamente. Eu não tenho dúvidas que pode se tornar aí um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro e mundial. O que me incomoda muito nessa babação de ovo, só critica o jogador, vê o lado negativo. O que esses caras do futebol não entendem, e algumas pessoas da imprensa também não entendem, é que o torcedor de futebol, o torcedor do São Paulo especificamente, é como qualquer outro torcedor. O cara deu resultado, o cara jogou bem, ele vai ser aplaudido. O cara jogou mal, ele vai ser criticado. Não importa se é o Nestor, se é o Luciano, se é o Caleri, não importa. O Nestor tem 151 jogos com a camisa do São Paulo. 151 jogos. Nos jogos que ele foi bem, ele foi elogiado. Nos jogos que ele foi mal, ele foi criticado pela torcida. Não estou falando de mim. O Luciano, os jogos que ele foi bem, ele foi elogiado. Os que ele foi mal, ele foi criticado. Então, o torcedor é isso. Não adianta você vir aqui, ficar babando o ovo de jogador, transformar o jogador em coitadinho. Coitadinho, ele quer amor. A gente também quer. A gente quer título. A gente está sofrendo aí há 12 anos. Então, isso que me irrita um pouco, sabe? Essa babação de ovo, essa super proteção que se dá com o cara que já não é mais criança. Ele tem 21 anos, o Nestor. 151 jogos. Ontem, contra o Vasco, ele foi importante, ele fez um gol importante, primeiro gol dele no ano. Então não é por isso que ele é o De Bruyne, não é por isso que ele é o De Bruyne. Ele foi importante, ele fez um gol importante numa vitória importante do São Paulo. Então eu acho que as pessoas deviam parar, em vez de se vitimizar, em vez de tudo ser coitadinho, tudo, que amor, coitadinho, a torcida pega no pé. Esses caras deviam entender que eles estão no São Paulo, jogam no São Paulo. Alguns jornalistas deviam entender que é o São Paulo Futebol Clube. Esses caras vão ser cobrados, como os jogadores são cobrados em qualquer clube do mundo. Não é no São Paulo, qualquer clube grande do mundo o jogador é cobrado. O Endrick está sendo cobrado no Palmeiras, ele joga mal também é cobrado. E eu não vejo ninguém falar coitadinho do Endrick, passa a mão na cabeça dele, né? Eu não vejo, é só no São Paulo que tem essa frescura. É só no São Paulo que tem esse paparico de jogador. Pô, jogou bem, a gente vai elogiar, jogou bem, a gente vai comemorar junto, jogou bem, a gente vai torcer sempre. Se apresentar, se honrar a camisa do São Paulo, vai ser elogiado. Tem que parar com essa frescura, com essa bunda molice aí. Coitadinho do Guerreirinho. Ele tá chateadinho. O Igor Gomes foi embora, esse bunda mole desse menino aí. Ele não tava feliz, porque... ele não tava feliz, ele não ia trabalhar feliz. Pô, que frescura, gente. Que geração mimizenta de jogador. Que amor, eu também quero título, pô. Sabe, essa coisa me irrita muito. É tudo coitadinho, é tudo jogador de futebol. O cara desse ganhar 500 mil reais por mês é coitadinho.
tem 21 anos de idade, o que esse cara viveu, nem 1% da população do planeta vai viver de grana, de viagem, de paparico. O cara tem uma garrafinha de isotônico lá, de Gatorade, com a vitamina que ele tem que tomar, a dose certa coitadinho. Para com isso, pô. Essa coisa me enche o saco, me irrita muito isso. Essa coisa do mimimi, essa coisa do coitadismo, do vitimismo. Ai, coitadinho. Ai, ele é muito crítico. A torcida pega no pé do... vão dormir, pô. Para de frescura. Joga no São Paulo, você joga em time grande. Você joga no time que é 3 vezes campeão da América e 3 vezes campeão do mundo, porra. E não quer ser cobrado? Não vai ser cobrado? A torcida pega no pé, o guerreirinho chora quando chega em casa. Vá pro inferno, pô. Desculpa o desabafo. É que me enche o saco isso, cara. Me enche o saco. Tantos jogadores a gente viu aí que foram criando casca porque a torcida cobrava, a torcida pegava no pé. Os caras criaram casca. Não tô falando só do São Paulo, não. Não tô falando só dos Rogério Ceni da vida, que foi chamado de pipoqueiro pela torcida do São Paulo. Tô falando de Edilson, que apanhou da torcida do Corinthians, de Marcelinho Carioca, de tantos outros jogadores, de Romário, de Edmundo, de os caras que foram esculpidos a machado. Vê se alguém falava quando vaiava o Edmundo, coitadinho do Edmundo, tem que ter peninha dele, ele quer amor, tadinho do Edmundo. Pelo amor de Deus, gente, desculpa, eu sou de outra geração, eu tenho outra cabeça, eu não consigo olhar pra esses caras e falar, coitadinho, né, que nem eu já ouvi, que eu não posso criticar jogador porque ele é ser humano, porque ele é resenha, porque ele tem mãe, porque ele é humilde. Vá pro inferno, pô, você me desculpa. Dorival, boa noite. Durante a partida, nós, na transmissão, eu também senti que São Paulo acabou sofrendo lances de perigo da equipe do Vasco no primeiro, no segundo tempo, principalmente no começo das 2 etapas. O Vasco pressionou bastante. Pois, resultado, 3 pontos garantidos. Difícil falar para o torcedor olhar para esse ponto também, que é um papel do treinador, sem dúvida nenhuma, prestar atenção nessas falhas. Visando exatamente mais um bom resultado, você que não perdeu até agora no comando do São Paulo, como explicar também para o torcedor que, uma hora ou outra, uma derrota pode vir. Como falar assim, tenham calma, que o trabalho é a longo prazo. E até onde você, depois desses jogos, ainda invicto, coloca o São Paulo nessa temporada? Bom, eu não vou criar uma ilusão ao torcedor, dizendo que as coisas já estão boas, que está tudo bem, que está tudo resolvido, que os problemas são mínimos. Não, contrário. Nós temos que estar nos mexendo, atentos ao mercado, mas o principal é que continuemos trabalhando com esse grupo que esteja aqui dentro, valorizando, melhorando, fazendo com que cresçam, que acreditem, que continuem percebendo que eles podem fazer muito mais do que nós temos feito até esse momento, que para um início de competições é muito pouco. Nós não temos uma vaga assegurada na Sul-Americana, a nossa passagem para a Copa do Brasil, ela teve um resultado importante, mas ainda não decidido e que pode ser revertido. E o Campeonato Brasileiro está apenas na sua 7ª rodada, se não me falha a memória. Então, é muito pouco e essa equipe tem que ter ambição comedida de querer mais, de buscar mais, de se entregar mais, se doar mais. A tabela ela é terrível para todos. O Vasco, essa semana, teve tranquilidade para poder trabalhar e, por isso, tinha sempre uma chegada mais forte, tinha sempre um movimento mais rápido. Nós, como eu disse, nós chegamos na quinta-feira, 23 horas, aqui no aeroporto. Então, tudo isso aí gera um desgaste muito grande. Um jogador como Nestor, que se movimenta o campo todo, teve aí um princípio de lesão. E isso vai acontecer com, no mínimo, um atleta a cada rodada, porque você não tem como alterar esse processo todo. E nós temos que estar fortes aí para que suportemos toda essa condição. Estou buscando a todo momento 5, 6 alterações para dar uma oxigenada na equipe. Eu acho que esse é o nosso papel e aquilo que a gente pode fazer. Teremos um jogo agora que será um jogo fundamental para a nossa sequência. Temos que tentar o melhor resultado possível lá dentro, para que mantenhamos assim acesa as possibilidades, acreditando sempre que, de repente, possamos aí finalizar o mais rápido possível essa classificação. Dorival, boa noite.
A gente percebe, né, que uma parte mental do São Paulo ela tá bem mudada, pelo menos da gente de fora, que a gente percebe. Teve um vídeo, né, que até a São Paulo TV publicou esses dias, de você conversando com os reservas, dizendo da importância que eles teriam contra o esporte. E a gente percebeu hoje também na entrevista ali na zona mista dos jogadores, essa parte mental deles, eles sempre falam muito de como a parte mental deles está mais forte, de como as coisas estão andando. Como é que você trabalhou isso nos jogadores nesses seus pouco tempo, né, nesse um mês que você teve aqui de São Paulo? E como você encontrou uma equipe um pouco abalada emocionalmente? O abalo ele é natural. Quando há uma mudança de trabalho, uma mudança de comando, é um fato natural. Eu tenho certeza que se fosse o inverso, se de repente o Rogério chegasse no meu lugar, ele também atacaria esse lado. Eu acho que não, efetivamente, que não seja apenas esse lado. É um fato natural, nós não temos apenas que ficar conversando com os jogadores, nós temos que demonstrar em campo, nós temos que posicioná-los, nós temos que fazer com que acreditem naquilo que está sendo proposto e apresentado. Hoje eu senti que os nossos movimentos não eram naturais, tão naturais quanto foram em Recife, por exemplo. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande em executarmos um simples trabalho de ultrapassagem, um ataque à última linha. Fecharmos mais rápido do que a equipe adversária, que estava sempre um passo à nossa frente. Então, são essas dificuldades que a gente percebe quando existe um descontrole, onde uma equipe não joga e outra equipe joga ao longo de uma semana. O desgaste é absurdo, ele é muito grande sempre. E, queira ou não, nós não temos para onde corrermos. Então, nós temos que ser leal com o nosso público. A qualquer momento vai acontecer. Derrotas vão acontecer no campeonato. O campeonato é muito complicado, muito difícil e muito pesado. O nível de investimento de algumas equipes é muito diferente do nível de investimento da nossa equipe nesse momento. Mas o São Paulo não vai deixar de lutar com as suas forças, mesmo sabendo de tudo isso. O descontrole ele é geral para muitas equipes, mas nós temos a obrigação de fazermos o nosso melhor e buscarmos a melhor formação possível. E vai ser assim sempre. Nós vamos sempre lutarmos e tentamos fazer com que esse time mentalmente fortalecido ele possa produzir sempre mais e mais, que é o que todos nós queremos. Mas não será fácil, reconheço, porém é um desafio que a gente tem que enfrentar e eu não tenho dúvidas, porque eu confio no trabalho de todos que estão lá dentro e que faremos um ótimo ano ao longo de 2023. Dorival, você está batendo muito nessa tecla do desgaste, das viagens. De todo o elenco, o único jogador que foi titular em todos os jogos foi o Rafael no gol. O Leandro, da base, começou a ser relacionado nos últimos jogos no banco de reservas. E eu queria saber se você tem alguma intenção de fazer algo inédito nessa temporada, que é trazer um certo rodízio para o gol, até mesmo pensando em evitar algum desgaste para o Rafael, tendo em vista isso dele ter sido titular em todos os jogos e a sequência dura que o São Paulo está enfrentando. Eu sempre procuro modificar só mesmo dentro de uma necessidade. Ainda que eu confie muito no Jandrei, que vinha sendo o segundo em alguns momentos, o Felipe o segundo, hora terceiro, o Jandrei segundo, hora terceiro também, vínhamos fazendo um rodízio. Mas eu sempre tive muita confiança nos goleiros que estavam aqui até esse momento. Passamos a ter agora o Jandrei, o garoto, o Leandro e mais o Yang. Então, são esses quatro agora que nós iremos trabalhar. Até o momento que o Rafael não nos apresente nenhuma situação de desgaste, principalmente emocional, nós vamos tentar permanecer o máximo possível. Pode ser que venha acontecer. Tenho muita confiança no Jandrei, que foi meu goleiro no Atlético do Paraná, e eu conheço seu potencial, suas qualidades e a sua condição. Esses meninos estão num processo de evolução. O Young está voltando de uma lesão muito séria, tanto é que agora viaja, porque é o único jogador inscrito nessa condição, e nós vamos tentar acelerarmos o máximo possível esse processo de recuperação total dele, até porque muitos trabalhos ainda com ele não foram feitos, em razão de ainda estar muito cedo. Ele foi devolvido ao campo aí eu acredito, com apenas aí uns 10 dias, se não me falha a memória. Só para você saber, o Jandrei está machucado, por isso que é o Leandro que está indo no banco. O Leandro é aquele que bate falta, que é do sub-20, por isso que ele está indo para o banco. E o Felipe Alves me surpreendeu essa notícia, mas não me deixou nem um pouco triste.
Mas o Jandrei está se recuperando de uma contusão. Ele teve uma contusão na mão durante o treinamento. Dorival, aqui. Boa noite. O São Paulo hoje ele toma 2 gols de uma origem, de certa forma, parecida. Cruzamentos vindo do lado esquerdo do ataque do Vasco, direito da defesa do São Paulo. Muitas vezes, o Rafinha, o lateral que atua por ali, passa por um momento de dobra do ataque adversário, um 2 contra 1. Como você pretende corrigir esse tipo de deficiência na defesa do São Paulo? Primeiro que o primeiro gol saiu de alguns movimentos equivocados no nosso time. Basicamente foi pelo setor direito, o cruzamento, mas nós fizemos alguns movimentos errados, abordagens frontais que nós não fazemos, são raras. Abrimos com isso o fundo de campo, eles exploraram muito bem, e aí entram os erros seguintes, ou seja, em bolas cruzadas, nós temos que ter um preenchimento de área, por quem é feito pelo volante e meias do lado oposto e o atacante do lado oposto que deveria estar na cabeça da área. Não aconteceu. Se estivéssemos com o atacante do lado oposto na cabeça da área, teríamos mais 2 jogadores preenchendo a nossa área, que seriam o volante do lado oposto, porque o primeiro volante sai para uma cobertura lateral, então o volante do lado oposto e mais o meia do lado oposto. Com isso, nós estaríamos preenchidos em condições de estarmos brigando por essa primeira bola. Quando ficamos com 3 jogadores disputando com a nossa última linha, é natural que tudo poderia acontecer. Então, foram 3 erros praticamente em uma única jogada, o que fez com que nós tomássemos o primeiro gol. O segundo gol foi uma antecipação. Quando existe uma antecipação, já é um pouco diferente. Aí é muito mais a lucidez do atacante adversário do que propriamente um erro tático. Em compensação, fizemos um gol também de uma antecipação, que foi o terceiro gol de cabeça. Então, assim como bobeamos naquele momento, também nos aproveitamos em outro. Dorival, boa noite. Matheus Quintino, Portal Globo Cidade. Gostaria de saber dos problemas que você detectou quando você assumiu a equipe do São Paulo. Qual deles que você olha e fala assim, bom, isso daqui já está resolvido ou está a ponto de se resolver? E qual o problema principal ainda que você olha e fala, isso é algo que tem que ser trabalhado e a gente tem que dar mais atenção? Obrigado. Assim, eu acho que problemas todos nós temos e sempre teremos, independente da colocação que estejamos, da pontuação de momento, nós sempre teremos alguma coisa. Se eu me prender a todo instante a tentar resolver essas pequenas situações, eu procuro olhar por um prisma assim mais amplo, onde nós tenhamos um desenho global do que esteja acontecendo com a equipe e procuremos atacar mudando alguns comportamentos, que é justamente o que eu respondi na pergunta anterior. Se nós tivéssemos corrigido o nosso posicionamento pela bola de fundo, nós talvez não tivéssemos tomado aquele gol, porque estaríamos brigando com mais 2 jogadores ali posicionados dentro da área, que era onde deveriam estar, e não estavam no momento da jogada. Então, são esses comportamentos que a gente procura trabalhar o máximo possível para que, não apresentando erros, eles possam nos ajudar ao longo dos 90 minutos. E o mais importante é que você apresente soluções e não apenas pontue os lados negativos de determinados fatos. Então, eu procuro sempre trabalhar dessa forma, tentando mostrar soluções e correções para que esses pequenos problemas comecem a ficar um pouco mais escassos e diminuindo, é natural que você corra menos riscos ao longo de uma partida inteira. Encerramos então. Bom, acabou. É isso aí, gente. Foi bom, né? Foi legal. As respostas do Dorival são longas, né? Mas tudo bem. Isso aí, tirando aquela parte que me irritou do coitadinho lá, é só jogar bola, que não tem coitadinho. O resto é isso. Desgaste, cansaço, vai ter para todo mundo. Tem um jogo importante na terça-feira. Ele deve mexer no time. Eu, se fosse ele, mexeria bastante no time, porque a gente não pode esquecer, né, gente? É contra o Cabelo, o último colocado do grupo. Então, não tem coitadinho, né? Dá para mexer. Eu, se fosse o Dorival, eu mudaria 70% do time. 70% do time. Acho que 70% do time, se colocar só moleque da base, você consegue ganhar do Cabelo. Se tiver a mesma disposição que teve contra o Vasco, ganha do Cabelo. Não precisa de muito, né? Então eu acho que dá para mudar bem o time e conseguir uma boa vitória, encaminhar a classificação para
para a próxima fase da Sul-Americana. Obrigado, viu, gente? Bom domingo para você, aproveite bastante. A gente volta amanhã, 1h no Barulho Vídeos, no Comentando Comentários, tá? Então eu vou deixar aqui, deve estar entrando agora aqui o vídeo do pós-jogo. Assista lá, comente, que eu estou separando os comentários. Segunda-feira a gente se encontra 1h. Ótimo domingo para você. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau!